Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Jander Ramon, jornalista e assessor de comunicação do IES. Para quem ainda não conhece, o nosso podcast trata de assuntos relacionados aos diferentes aspectos da saúde suplementar, seja sobre a qualidade assistencial ou ainda sobre economia, aspectos regulatórios, promoção da saúde, entre outros, sempre em prol do aperfeiçoamento e sustentabilidade desse setor. E para quem ainda não acompanha o nosso trabalho, pode acessar o portal www.ies.org.br, IES é IESS, e conhecer melhor nossos estudos, os textos para discussão, boletins mensais, artigos e outras publicações, inclusive com notícias e todas as novidades desse importante e complexo segmento econômico. Antes de começar, faço um pedido. Siga o nosso podcast em sua plataforma predileta e, se você acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta nossos conteúdos exclusivos. Dê essa moral aí pra gente. Nessa primeira série, com 15 episódios, estamos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua, uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Para quem ainda não conhece, é esse livro aqui que eu estou mostrando no vídeo e ele está disponível para download no site do IES de forma gratuita. Entre lá, baixe o seu livro e conheça a fundo essa obra. Bom, quem já nos acompanha há algum tempo deve ter percebido essa mudança na apresentação desse episódio do IEScast. Isso porque hoje eu tenho o prazer e a responsabilidade de convidar José Sequim, superintendente executivo do IES, para esse bate-papo. Isso mesmo, Sequim, que frequentemente vem comandando essa série, é também um dos autores do livro, com o capítulo Idosos e seus planos de saúde. Seja bem-vindo, Sequim. Tudo bem com você? Estamos muito felizes com a sua participação. Dessa vez, você está do outro lado do microfone. Perfeito, Jander. Te cumprimento, assim como a todos os que assistem, acompanham essa série de podcast. É uma grande alegria estar com você, Jander, e conversarmos essa tarde sobre esse capítulo. Para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que você comentasse a seguinte questão, Sequim. Os idosos são um importante público quando o assunto é planos de saúde. O IES, inclusive, já lançou alguns panoramas, nós temos alguns estudos que mostram como se dá o comportamento desses beneficiários nos últimos anos, seja em critério de contratação, perfil de uso, demandas e tudo mais. Quais têm sido, então, em sua opinião, os desafios para o atendimento dos idosos nesses 20 anos de setor? Lembrando, claro, que o seu artigo ele toca nesses tópicos, então seria bom trazer essa visão, essa conexão e também princípios como o mutualismo e o pacto intergeracional. Perfeito, Jander. Esse é um ponto muito importante desse capítulo. Ele foi pensado exatamente nesses termos. Nesses 20 anos, os idosos vieram aumentando sua participação nos planos de saúde, ao contrário do que muita gente sempre diz e propalou. Os idosos querem, desejam, têm e mantêm seus planos de saúde, sacrificam várias outras coisas para não abrir mão desse benefício. Como se sabe, os idosos estão mais sujeitos a doenças crônicas que resultam de anos, décadas de vida sem os devidos cuidados com a promoção da própria saúde, adotando hábitos assim adequados. Então, o que acontece é que os idosos têm um custo de atendimento per capita muito mais alto do que, não falo nem das gerações jovens, da geração, por exemplo, dos 50 aos 60 anos de idade. Quem tem acima de 75 a 80, gasta 8, 10 vezes mais. Por conta, então, como disse, está chegando já numa etapa avançada da vida, a vida já muito longa,
o organismo que não foi bem cuidado se desgastou, doenças crônicas se instalaram. É isso que mostra os elevados custos. Como consequência, a parte desagradável é o preço desses planos que é alto. Esse é um tema que eu tenho abordado bastante nesse meu capítulo. Esse é um bom assunto e um bom foco. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão de preços, né, Sequim? Porque muitas vezes há críticas que me parecem infundadas ou que cabe uma análise tua, que diz que o sistema ele expulsa os idosos, ele tem um caráter de não dar acesso aos idosos. Não é isso que os números mostram e parece que o sistema, ele inclusive, ele tem um processo, até com base na lei do Estatuto do Idoso, para acomodar essa situação e tentar preservar esse equilíbrio. Eu queria que você explicasse um pouco à luz do próprio capítulo do livro. Perfeito, essa é uma questão de fato muito importante. Como eu já disse, os números não confirmam essa ideia de que os planos expulsam os seus beneficiários idosos, tanto que eles têm aumentado em grande quantidade, em proporção mais intensa do que o aumento de planos. Durante todo esse período, os idosos mantiveram e cresceram os seus planos de saúde. É natural que o preço do idoso, o preço do plano para o idoso, seja mais alto do que para as outras pessoas, já que ele provoca mais despesas para o sistema de saúde, para o chamado mutualismo, para aquele conjunto de pessoas que tem aquele plano de saúde. O que ele reclama é que agora ele saiu do mercado de trabalho. Ele vive de renda de aposentadoria. Umas pouquíssimas pessoas acumularam patrimônio que vão ajudar. Outras dependem da aposentadoria. E, como todos nós sabemos, a aposentadoria do INSS não é para se comprar vinhos e champanhes. É para você comer, pagar alguns remédios que não sejam muito caros e manter-se vivo. No fundo, é para isso que a Previdência assim existe. Então, esse descompasso entre um custo mais alto do plano, quando a pessoa é idosa, e uma renda que ficou mais baixa, é que gera uma enorme insatisfação. Eu chamo isso de uma inequação. Não tem muito como resolver essa questão aí, a menos que você estabeleça uma taxa, uma mensalidade igual para todo mundo. É possível? É, desde que o Estado levante a sua mão pesada e obrigue as pessoas a terem plano de saúde. Isso aconteceu em algumas regiões, ele é praticado, mas com esta obrigação do Estado. Quando você tem esta obrigação, o que acontece? Você tem regiões que concentram idosos. Imaginemos aqui em São Paulo, Santos, Guarujá. Imaginemos Copacabana, no Rio de Janeiro, Zona Sul. Se uma operadora concentrasse seus beneficiários em uma dessas duas regiões, ela teria uma carteira de gente idosa, com alta proporção, com custos muito mais altos. Aquela outra que operasse numa cidade que não tenha tanto idosos, alguns anos atrás eu diria Brasília, já não é mais o caso, né? Mas que tenha baixa proporção de idosos, com o preço único, essa é até folga. Então, você tem que ter uma câmara de compensação, em que os planos contribuem, de uma certa forma, para que esses que operam com um esquema de muitos idosos no seu plano de saúde possam ser compensados por essa forma aí. Aí, Jander, eu me lembro de um outro dispositivo que pode ser muito interessante. As pessoas têm renda enquanto trabalham. Quando crianças, são dependentes. Quando idosos, apesar de terem renda, aposentadoria do INSS, também são dependentes, porque a aposentadoria não supre todas as necessidades do idoso. O que se pode fazer, então, é fazer um plano de previdência voltado para a saúde. Enquanto a pessoa trabalha e tem renda, muitas vezes tem o plano da empresa, ela contribuísse com uma previdência saúde
para, quando deixar o mercado de trabalho, possivelmente também perdendo o plano da empresa, ele tem uma reserva acumulada na Previdência, de onde ele possa sacar dinheiro para pagar uma boa parcela da mensalidade. Essa é uma outra ideia que está aí posta já de algum tempo, mas está com dificuldades para tramitar. Agora, Siquim, como esse é um sistema que ele se respalda no mutualismo, no pacto intergeracional, também há que se considerar que situações, por exemplo, de saída ou de baixo ingresso de mais jovens no sistema também coloca esse sistema em risco, né? Esse é um ponto, talvez, de equilíbrio sempre a ser considerado, né? Como é que você avalia? Com certeza. Esse não é uma questão de gestão, nem das pessoas, nem das operadoras, nem do governo. Porque as pessoas escolheram ter menos filhos. Cada casal que no passado tinha 2,5 filhos em média, agora tem 1,5. E a população, em pouco tempo, vai diminuir. Ou seja, já não temos mais tantas crianças e jovens como tínhamos no passado. Então, se diminui essa proporção, diminui o chamado subsídio implícito entre gerações, em que as pessoas de menor idade pagam uma mensalidade que é acima dos seus custos, para que os idosos possam pagar abaixo dos seus custos. Então, o plano do idoso é caro frente à renda deles, mas não é caro frente ao que custa, porque eles custam muito mais. Eles não pagam a totalidade de seus custos, porque os jovens subsidiam. Então, se essa proporção entre idosos e jovens sofre um desequilíbrio, um desbalanço, aumenta a proporção de idosos, cai a de jovens, quem que vai fazer essa solidariedade? Ela deixa de funcionar. Não porque as pessoas deixaram de ser solidárias, mas é porque haverá muito menos gente capaz de ser solidária para um contingente de idosos que vem crescendo. Esse está fora da sua gestão, da minha gestão, da gestão do ministro da Saúde, das operadoras. É da nossa natureza. É sinal que estamos vivendo mais tempo e as pessoas decidiram, escolheram não ter tantos filhos. Imagine, Jander, se continuássemos a ter tantos filhos quanto na minha geração. Eu sou irmão de mais 9. Minha mãe tinha 10 irmãos. Meu pai tinha 15. Imagina se cada um de nós tivéssemos tido 10 filhos. O planeta não ia ter área para a gente habitar, muito menos para cultivar, para alimentar essa população como um todo. Por isso, aliás, essa era a predição do Clube de Roma dos anos 70. O Clube de Roma editou um livro que chama Os Limites ao Crescimento. E a hipótese deles, naquela ocasião, era que os casais desejariam ter 4 filhos por casal. Com 4 filhos por casal, a população explode. Se a população explode, você tem que alimentá-la, tem que construir casa, tem que botar estradas, tem que fazer sistemas de água, tem que produzir alimentos, tem que gastar inseticidas, meio ambiente. O planeta não teria condições de digerir todos esses elementos que são jogados pelo sistema de produção e de consumo que nós temos. Então, graças a Deus, que as pessoas optaram por reduzir a quantidade de filhos. Nós optamos voluntariamente. Os chineses não. Os chineses foram obrigados pelo Estado a limitar. Tinha penalidade para a família que tivesse um segundo filho. O terceiro, então, era condição capital, né? A gente fez isso espontaneamente e vai continuar desse jeito. Eu não vejo como necessárias, de forma nenhuma, políticas para incentivar a multiplicação das pessoas. Pensa só no seguinte, você mora em São Paulo, não sei o que você faz fim de semana, imagina que você queira ir para a praia, queira ir para Santos, queira ir para um resort qualquer, queira ir para Campo de Jordão, acessíveis. É um inferno sair de São Paulo às sextas-feiras à tarde. Por quê? Porque já tem adensamento demais.
Nós queremos aumentar esse adensamento? A natureza é limitada. Quanto mais pessoas, repartir a mesma natureza para mais gente, dá um pedacinho menor para cada um de nós. Um pedacinho menor para curtir resorts, rios de pesca, quem gostar de pesca, florestas para você passear e se divertir. Ou seja, essa é uma tendência que veio para ficar. No dia que o planeta voltar a ter menos de 4 bilhões de pessoas, temos 7 caminhando para 9. Ali você poderá pensar novamente em políticas de promoção populacional. Hoje, eu jamais defenderia, eu acho, na minha existência, não vou defender a ideia de estimular a procriação e a multiplicação dos seres humanos no planeta. A gestão desse sistema, de uma certa forma, pensando nessa população idosa, tem muito a ver também com o lado da promoção da saúde, né? De como esse indivíduo, principalmente na idade ativa, gozando de plena saúde, ele vai administrar isso para o seu futuro, e isso, de uma certa forma, pode gerar um ciclo virtuoso em todo o sistema da saúde, não só na saúde suplementar, né? Como é que se enxerga isso? Mas, com certeza, eu até começo fazendo a referência à palavra de um executivo, há 1 ano e meio atrás, no lançamento do movimento Empresa Saudável. Ele era executivo de alimentos. Ele fez o seguinte comentário: as empresas reclamam dos altos reajustes dos planos que elas mantêm para seus funcionários. Agora, essas empresas não olham que elas próprias estão, vou usar uma palavra que ele não usou, é minha, para reforçar, estão envenenando os seus trabalhadores, colocando alimentação calórica nos refeitórios das empresas, com baixos nutrientes e preparado de forma inadequada. Ou seja, ali é que nasce a doença. Assim acontece na vida da gente. A preocupação, eu acho, com adotar estilos de vida adequados, a primeira não é, nem deve ser a preocupação com o plano de saúde, com a mensalidade. Porque se a economia crescer, as rendas aumentam, a dificuldade de pagar o plano pode até cair. Não é esse o cenário que a gente vejo. Eu vejo como uma possibilidade. Hoje isso está longe. E as pessoas reclamam. Então, antes de mais nada, adotar bons hábitos é bom para você mesmo, é bom para mim, é bom para ti, Jander, é bom para todos nós. Teremos mais saúde, mais disposição durante muito mais tempo de nossas vidas. Se o efeito disso tudo for reduzir as mensalidades, que fantástico, que bom, mas eu não colocaria isso como objetivo da promoção de saúde. Promoção de saúde é para você, para seu bem-estar. Imagine uma empresa que pensasse nesses termos para seus funcionários. Ela queria ver o seu corpo de funcionário saudável, alegre, bem disposto, sem estar com a mente em casa e com o corpo presente no local de trabalho, com baixa produtividade. Ia querer vê-lo disposto, animado, com a família bem, e ele, dessa forma, seria muito produtivo na empresa. Acho que isso também, certamente, vai reduzir as despesas com saúde. Mas esse é um objetivo secundário. O principal é o bem-estar do conjunto de funcionários. Se isso resultar em planos mais econômicos, excelente, fantástico. Tivemos 2 resultados desejáveis. Saúde para nós mesmos e mais saúde para o nosso bolso também. Gastar menos que o plano de saúde. Excelente, ótima conversa. Muito obrigado. Sem dúvida, depois desse podcast, todo mundo fica sabendo um pouco mais sobre os reais desafios, né, do setor de saúde suplementar, passa a compreender melhor e também compreende todas as mudanças que esse setor tem promovido aí, tem vivenciado nos últimos 20 anos. Muito obrigado por ter aceitado, né, essa participação. E para nós hoje foi um momento muito especial, um momento diferente, porque eu sei que deixa de ser entrevistador para ser entrevistado. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, mas sim o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua, na íntegra, saiba que está disponível no nosso site, no www.ies.org.br. Lembrando, IES é IE,
SS. Você também pode fazer o download gratuito no site, em outras plataformas, como do Google, da Amazon, tá? Bom, esse capítulo do nosso especial vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar os demais encontros e esperamos por vocês em breve. Até mais. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. YesCast é uma produção da Letra Certa, inteligência em comunicação.